E aí, tudo bem? Você está no Tecnorama, a teoria dos heróis. Episódio 5 de Falcão e o Soldado Invernal, sem muita ação, mas com diálogos e revelações importantíssimas pra gente. Então fique ligado porque tem spoilers nesta análise aqui. Como sempre, um pensamento fora da curva em alguns pontos para você entender aonde o MCU pode chegar. Preparados? Então, bora! Entorpecido por uma droga que corre em suas veias. Este é John Walker, um assassino, mas com algumas diferenças que eu faço questão de comentar por aqui. O amigo do canal, William Mazzoni, fã do Tecnorama, levantou uma questão nos comentários muito pertinente, que eu fiz questão de fixar. Valeu, William, é disso que eu tô falando quando eu chamo vocês para participarem por aqui. Muito importante sua colocação sobre o quarto episódio. E para você que tá aí sem entender, eu vou explicar para você. Porque nós, ou melhor, porque o Tecnorama ficou mais comovido com a morte de um terrorista branco que explode e mata inocentes do que com um soldado preto que julgava fazer o correto e defender o seu país, a morte de Battlestar realmente passou batido para a maioria, que se comoveu mais com a morte de um apátrida do que com a morte dele. Isso é um apanhado geral que eu vi em outros vídeos e também no Twitter. Essa questão pode ser respondida de várias maneiras, algumas até já explícitas neste quinto episódio pelo próprio Isaiah Bradley. Mas a fã Daniela deixou seu comentário também, dizendo que ela havia ficado chocada com as duas mortes. Mas o correto para ela era que John Walker prendesse o terrorista para ele ser julgado depois. Ato este que com certeza Steve Rogers faria, uma vez que o apátrida estava totalmente rendido. Mas o que eu penso sobre o questionamento do William? Bom, eu confesso que eu pequei em algumas coisas, principalmente em generalizar todos os servidores do exército. Por isso que eu tô aqui para rever o que eu disse. Não é correto afirmar que a maioria dos soldados são assassinos. Porém, eu posso afirmar que a maioria deles são simplesmente peões num xadrez político global que difere muito do sentimento que eu já nutri, só que hoje não mais admito, mas que muita gente ainda nutre pelo exército, seja brasileiro, americano ou de algum outro país. E a gente sabe que a cultura americana é super diferente da nossa neste quesito. E é por isso que a Marvel foi lá e tocou bem nessa ferida. Para mim, neste caso específico de John Walker, matar um apátrida com o escudo é muito maior do que a morte de um soldado americano, mesmo sendo Lemar Hoskins. E como respondi no comentário, aqui eu não estou falando de cor, e sim de índole, de atitude, de fazer o certo. E o próprio Battlestar já tinha incitado John Walker a aplicar o soro, mesmo sabendo que o soro amplifica o que a pessoa é. E bem, ele conhecia muito bem o seu amigo. Para ele, John Walker era o cara, mas os dois juntos já haviam vivido os mesmos pesadelos. E tem uma inversão de valores aqui. Se você sabe que o soro tem a capacidade de te corromper ainda mais, ou pior, de mudar aquilo que você é, usá-lo mesmo assim, para mim, não é uma atitude sábia. E este é o ponto. Battlestar demonstra ser tão corrompido moralmente quanto o próprio John Walker. Esta cena deixou claro para mim. É por isso que a morte do apátrida com o escudo é de uma importância ímpar para mim e, claro, para toda a série. Porém, eu disse que estava aqui para rever algumas coisas, só que eu acho que eu vou parar por aí. O próprio episódio escancara o que eu tinha falado anteriormente, e é por isso que a série é fantástica. Palavras de John Walker. Eu vivi minha vida seguindo suas ordens, dediquei minha vida aos seus comandos.
anos. Eu só fiz o que me pediram, o que me disseram para ser e me treinaram para ser. Eu fiz tudo isso e fiz muito bem. E aqui, palmas para Wyatt Russell, que entregou demais nessa cena. Mas o que eu havia dito fica claro aqui. Soldados que fazem parte de um xadrez político e nada mais. O mesmo xadrez do qual o próprio Isaiah Bradley participou. E não só ele, seus amigos também. Só que com um grau de crueldade muito mais elevado, justamente por serem pretos. Mais críticas à história americana, dessa vez indo mais fundo em Isaiah. Não há como não ficar comovido com as cenas dele. Sem precisar de cenas extras ou flashbacks, ele consegue nos comover e deixar Sam completamente pensativo. Cenas riquíssimas que ajudam cada vez mais a todos nós entendermos o racismo nos Estados Unidos e também no mundo inteiro. E aqui, mais uma inversão de proporção. Nossa comoção com Isaiah, ou melhor, vou falar do singular aqui. Minha comoção com a história de Isaiah é completamente diferente da comoção da morte de Battlestar, mesmo ambos sendo pretos. Como eu disse ali atrás, não é uma questão de cor. Em relação à comoção neste momento, com certeza não é. É uma questão de índole, de caráter. Caráter, aliás, que sim, faltava em Battlestar e que também fica faltando para ele, John Walker. E ele diz: eu sou o Capitão América. Bom, não só falta caráter, como lugar de fala. John Walker não entendeu e nem sabe o sentido desse símbolo. Aqui falou bem mais alto sua arrogância, sua prepotência e, claro, seu mau caratismo. Num personagem como esse, você nem precisa de conversão. Ele já está convertido. E é por isso que na cena final, na cena pós-créditos, ele se torna um agente americano. E é por isso que, já aprimorado com o soro, ele recebe uma proposta de Valentina Allegra de Fontaine, Condessa Madame Hydra Val Ball. Ainda não sabemos qual nome a gente vai chamar ela no futuro, mas Julia Louis-Dreyfus é uma adição incrível para o MCU, que pode ecoar tanto em Thunderbolts como uma possibilidade que eu ainda não havia pensado. Estes caras aqui. Os Vingadores Sombrios. E a aparição dela pode ser na linha do tempo correta no filme da Viúva Negra, uma vez que toda a história do filme já ocorreu no passado, então bora ficar ligado nisso também. Eu acho que ela aparece no filme da Viúva, mas ainda nessa pegada de grupos paralelos, Zemo preso pelas Dora Milaje, enviado à Barca, é uma indicação fortíssima de que os Thunderbolts ou os próprios Vingadores Sombrios, ou até quem sabe ambos os grupos, podem ser criados por lá. Pensa, se ao final de Falcão e Soldado Invernal, nosso amigo John Walker for preso também e enviado para lá, na cela ao lado teremos ele, Barão Zemo. E não só isso, pode ser que uma galerinha já esteja presa por lá, e eu tô falando da galera bem barra pesada, incluindo também o nosso amigo treinador. Surpresa pra você? Só me diz por que isso não pode acontecer. Sim, eu acho que pode acontecer. Nós não sabemos o destino do treinador até agora. E aí, a própria Val pode aparecer por lá, tendo ao seu lado ele, Ross. Isso faz muito sentido. Afinal, como ela diz, faço parte de algo fora do governo. Uma espécie de área legal indefinida. Área legal indefinida? Você tá me zoando, né? Você quis dizer ilegal? Claro que sim. Em todo caso, tudo está começando a fazer sentido. Alguma coisinha aqui e ali, pelo menos. Só tem uma coisa que tá tirando o nosso sono. O Mercador do Poder. Já tô até esquecendo esse cara aqui lá da HQ, que eu jurava que poderia ser. Então vamos esquecer ele por enquanto.
Nada sobre ele até agora e a nossa amiga Sharon Carter, pois é, parece que vai virar a casaca mesmo. Ela contratou Batroc para se juntar aos apátridas, então tem uma coisinha ali. Dá a impressão que ela pode ser mesmo o mercador do poder, mas eu prefiro acreditar que é somente alguém ligado a ele. E se for realmente ela, nossa, sério, não vai rolar pra mim. Não tava muito afim desse plot não, mas tudo bem, eu acho que a Marvel vai nos surpreender aqui. Só não faça o seguinte pra mim. Não me pergunte nomes, porque nem pistas concretas de como ele vai aparecer a gente tem por enquanto. Fica realmente uma loteria pra gente. Madripoor pode voltar? Pode. Sharon Carter pode ir para Nova York? Também pode. Então, não vamos criar mais nenhum Mephisto por aqui. Mas quem apareceu e não precisa de teoria nenhuma foi ele, Joaquim Torres, que ficou com a armadura quebrada de Falcão. A deixa está dada, ele será o novo Falcão do MCU. Afinal, você faria a mesma coisa que ele, diz aí. Ganhar um traje de presente e já pensar de repente na customização dele? Sensacional. Mas sensacional mesmo é o presente de Bucky para Sam. O último pedido antes de Ayo ir embora é um traje novo para Sam, feito em Vibranium com as cores da bandeira americana. Se nos brinquedos vazados o traje já era lindo, quando ele chegar no 6º episódio e ainda em Nova York, meu amigo, a gente vai pirar com esse novo traje. E imagina só todo o armamento tecnológico que ele vai ter. Realmente será incrível. E como Bucky o presenteou, Sam fez questão de retribuí-lo, só que de outra forma. Esta fala final entre os dois é muito tocante e abriu os olhos de Bucky para aquilo que mais lhe atormentava. As reparações de Bucky não servem para nada no final das contas. Ele estava apenas se vingando, tentando colocar um ponto final nas coisas. E pedir desculpas para toda sua lista só faz ele se sentir melhor. Mas e as outras pessoas? Não é por isso que elas se sentem melhores também. E Sam consegue em segundos fazer todo um trabalho que a psicóloga do governo americano não conseguiu por meses aqui. E é engraçado se a gente lembrar que Bucky teve o flashback de Wakanda com as Dora Milaje e que ele se tornou livre do Soldado Invernal através delas também. Ou seja, a lição pra gente é que soluções super complicadas podem estar ali, bem próximas da gente, com pessoas que estão do nosso lado e não de repente alguém completamente fria e calculista como uma psicóloga do governo. E eu acho que a deixa está clara para que Bucky volte a procurar por ele, Iori Nakajima. Esse arco ainda não está fechado, então Leia também pode aparecer neste último episódio. Em todo caso, todos esses desfechos serão um contraste para o começo do season finale. E aqui, muito de minhas teorias já foram por água abaixo. Tudo bem, super normal. Esqueça os dois voltando a Madripoor, eu acho que não vai rolar. E também esqueça o barco da família sendo explodido. Eu tava querendo acabar com o legado do Sam, só pra ver o bicho pegar, mas não vai ser dessa vez. O principal lance do último episódio será Nova York, com os apátridas e Batroc levando terror à cidade. E é aí que Sam reaparece e Bucky também deve aparecer. E se rolar também um Joaquim Torres como Falcão, já seria bem legal também. Mesmo com o traje em frangalhos e de repente até apresentando um mau funcionamento, talvez até seria um alívio cômico pra gente. Mas o lance aqui é o seguinte: estar em Nova York no MCU hoje é estar no terreno de um cara chamado Peter Parker. Claro, não dá pra ele estar em todas, a gente sabe disso. Principalmente devido à sua identidade revelada ao final do segundo filme. Mas será que rolaria uma pontinha dele? E eu tô falando isso porque estamos falando de um atentado que tem tudo para ter proporções consideráveis. Essa mala aqui pelo jeito faz um estrago bem legal. Mas enfim,
Apesar da gente sempre imaginar uma página de quadrinhos, qualquer aparição de Spider aqui roubaria a cena de quem realmente merece. E Sam relutou demais até aqui, demais. Vendo sua trajetória, ele foi o personagem que mais relutou em assumir o seu posto. Chegamos em quase 5 horas de série, e se eu não estou enganado, nenhum outro filme com 2 horas teve tanto problema de um protagonista em aceitar o desafio. Então, meu caro, chegou a hora. Não tem mais volta. E nós estamos ansiosos para ver você detonando Batroc e também Carly. Não, será que vai rolar? Nessa eu vou retirar Dovich de cena. Apesar dele ser aprimorado, ele tem uma diferença básica aqui. Ele ainda acha tudo isso errado, mesmo fazendo parte do esquema. Mas Carly, eu concordo com o Zemo aqui. Ela está incorrigível. E apesar de sua tentativa no passado, eu espero que Sam neste último episódio não caia na lábia dela. Na boa, não vai valer a pena. Só pelo fato de continuar o seu plano, Carly merece ser punida. E mesmo assim, não dá pra gente saber se isso realmente vai acontecer. Quando Zemo e Buck estão no Memorial de Sokovia, Zemo diz que ela foi radicalizada além da salvação, indicando que Buck faça a cabeça de Sam para eles acabarem com ela. Mas Buck já havia decidido que eles iriam seguir um caminho diferente. Se temos um ponto crucial de estabilização da mente de Buck, o ponto é este daqui. Ele está de volta quase que 100%. Sequelas aqui e ali talvez até possam acontecer, mas manipulação mental, zero. E Zemo com Daniel Bru, como ele entendeu o que é Barão Zemo. Atuação fantástica não só de agora, mas desde Guerra Civil. E mesmo ele indo para a barca e praticamente dizendo adeus na série, o futuro de Zemo ainda será gigantesco no MCU. E quem dera que a gente voltaria a ver este lugar aqui. E agora ele se conecta com o Zemo de uma forma que ninguém esperava. E como eu disse ali atrás, este lugar aqui pode ser um laboratório para a criação de 2 novas equipes. Os Thunderbolts e também os Vingadores Sombrios. E sim, segundo nossos amigos insiders da Marvel, rumores fortíssimos apontam para que as 2 equipes apareçam. Se você, assim como eu, não esperava por isso, pode comemorar. Isso é sensacional pra gente. Então é isso, meus caros, que série incrível até aqui. Magnífica do começo até o 5º episódio, e eu acho que esse season finale promete ser muito digno pra gente. E mais uma vez, vamos lá. Deixa aí nos comentários o que você achou do 5º episódio, que eu tô aqui justamente para conversar com você. Ao contrário dos outros canais por aí que não passam nem perto dos comentários, aqui eu faço questão de ler todos eles e quando o assunto é bom sempre vai ter minha interação. Deixe o seu like e espalhe a palavra, porque este é o Tecnorama, a teoria dos heróis. Eu fico por aqui, um abraço, até mais.